Caros concursandos, muita gente pensa que a principal diferença que existe entre o servidor público e o empregado público é que o servidor público é regido pelo estatuto, o empregado público é regido pela CLT, ou que o servidor público ocupa cargo e o empregado público tem emprego, ou que o servidor público tem estabilidade e o empregado tem FGTS, ou que o servidor público tem um regime próprio de previdência no artigo 40 e o empregado está no regime geral. Na verdade, a principal diferença entre o servidor público e o empregado público não é nenhuma dessas. A principal diferença entre o regime estatutário e o regime seletista está na natureza jurídica do vínculo que eles mantêm com o poder público. Dá uma olhada nisso, vê como a IADES cobrou isso numa questão recente. É a prova, então, que foi aplicada pela IADES na Fundação Hemocentro de Brasília, prova aplicada em março de 2017. A respeito da relação jurídica entre a administração pública e os respectivos agentes regidos pelo direito público, assinale a alternativa correta. Então, temos que marcar aqui a alternativa correta a respeito da relação jurídica, ou seja, qual é o tipo de relação jurídica que existe entre a administração pública e os seus agentes. Qual é a natureza dessa relação jurídica entre Estado e agentes públicos aí sujeitos ao regime estatutário. Letra A. Será que ela decorre da existência de um contrato público no qual o direito fixa cumulativamente comandos que são de origem da própria administração pública e também do legislador? Essa alternativa está correta? Não. Não é quando ele diz que decorre da existência de um contrato público. O servidor público não tem contrato. A relação que o servidor público tem com o Estado é unilateral, é fundada exatamente na manifestação na lei, né, e na manifestação de vontade, então, unilateral do Estado, diferente do empregado. Quem tem contrato é empregado. Inclusive o empregado público que atua nas empresas públicas e sociedades de economia mista, ele tem contrato. A relação estatutária é um vínculo de natureza institucional. A relação desse agente, então, com o Estado está fundada diretamente na lei e em atos administrativos que nós sabemos são manifestações unilaterais de vontade. Então, o servidor é nomeado, isso é ato administrativo, o servidor toma posse, isso é ato administrativo, o servidor entra em exercício, ele não assina um contrato de trabalho como acontece com os empregados da iniciativa privada, por isso que a letra A está errada. Vamos ver a letra B, o que fala? A letra B diz o seguinte: é fruto do regime jurídico administrativo, prevalecendo a vontade unilateral do Estado. E a alternativa, então, B, também está errada, né? Ela não é fruto do regime jurídico administrativo, mas ela é fruto de um vínculo de natureza institucional, onde não prevalece a vontade do Estado, mas prevalece a vontade da lei. Daí há muito tempo o Supremo Tribunal Federal, né, já ter decidido, lá quando tratou da contribuição previdenciária dos servidores inativos, lá em 2003, que não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico. Então, quando antigamente os servidores públicos inativos não pagavam contribuição previdenciária, e depois começaram a pagar, e aí veio, mas está ofendendo o direito adquirido. Não, não é porque quando você se aposentou, você não pagava contribuição previdenciária que você tem o direito de não continuar pagando. Ou não é porque quando eu me aposentei, a alíquota máxima de imposto de renda era 27,5% e agora, sei lá, vai subir para 30%, que não pode subir, não. Não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico. A lei vai mudando e as condições de trabalho vão mudando, porque a relação do agente público com o Estado se funda diretamente na lei. Professor, quando eu ingressei lá no Serviço Público Federal, em 1995, tinha adicional por tempo de serviço lá na esfera federal e agora não tem mais. Pois é, agora não tem mais. Quando eu ingressei lá atrás, incorporava gratificação, agora não incorpora mais. Agora não incorpora mais. Enfim, a lei vai mudando e as condições de trabalho vão mudando, e não é porque quando eu ingressei as regras eram aquelas que eu tenho direito de continuar
do mesmo jeito. Veja que eu falei, quando eu ingressei no Serviço Público Federal, tinha adicional por tempo de serviço, agora não tem mais, porque no âmbito do GDF ainda existe, né, o adicional por tempo de serviço. Nada impede que venha, então, uma lei complementar e subtraia isso, e acrescente uma outra garantia, enfim, a relação é fundada diretamente na lei. Portanto, a letra B também estava errada. A letra C diz que essa relação, então, entre o agente público e a administração pode ser caracterizado como um contrato bilateral com cláusulas alteráveis pelo consenso, mas também por possibilidade de alteração pelo legislador unilateralmente. Errado. Não é contrato e não existe essa possibilidade de consenso, a relação se funda diretamente na lei. D. Observe os comandos expressos em atos administrativos, regido pelo direito público. Não é ato administrativo e reflete apenas a vontade da lei. Então, aquilo que nós já vimos, a relação é institucional fundada na lei. A lei vai mudando, as condições de trabalho vão mudando. Ok? Marcamos então a letra E. Ok, pessoal? Espero que a dica tenha sido útil. Um grande abraço, bons estudos, sucesso a todos!